Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula número 3 do módulo de cinemática. Nessa aula a gente vai dar continuidade no conteúdo de movimento uniforme, que a gente começou de forma bem introdutória na aula passada, e agora essa aula a gente vai ver alguns conceitos mais específicos dentro de movimento uniforme. Vamos lá? Bom pessoal, então começando aqui, a primeira coisa que a gente vai estudar mais a fundo dentro de movimento uniforme são os diagramas horários, ou seja, a partir daquela equação horária que a gente viu na aula passada, e eu até trouxe ela aqui, ó, né, vamos lembrar, S é igual a SO mais BT, lembra, a gente viu na aula passada. Agora a gente vai ver isso no gráfico, então, tudo bem, essa é a equação matemática, como que a gente consegue tratar problemas que envolvam gráficos? Bom, começo de tudo, qual que é o tipo de gráfico que uma equação horária de movimento uniforme gera? Bom, vamos olhar aqui ela com calma. Ela é S é igual a SO mais VT. Se a gente olhar, isso vai se parecer, isso é, no caso, né, uma equação do primeiro grau. Vou escrever aqui, ó, equação do primeiro grau. Muita gente acaba tendo dificuldade nisso aqui, porque às vezes ou não viu esse conteúdo em matemática, ou ainda não lembra direito. Então, esse conteúdo de equação de primeiro grau é um conteúdo de matemática que eu vou dar uma relembrada aqui agora para a gente poder estudar aqui o conteúdo. O que é uma equação do primeiro grau? Uma equação do primeiro grau, ela é do tipo y é igual a b mais ax. Então, representando aqui no gráfico, a gente vai ter o eixo y e o eixo x, e a reta formada por essa equação, y é igual a b mais ax, é uma reta. Então, a gente vai ter aqui a reta aqui em roxo, e a gente consegue identificar alguns elementos aqui. Por exemplo, o b, ele é o coeficiente que a gente chama de coeficiente linear. Então, é onde intercepta o eixo y, é onde a nossa reta do nosso gráfico cruza o eixo y. E o A é o que a gente chama de coeficiente angular da reta. O A, ele é responsável por medir a inclinação da reta. Então, o quanto que Y varia em função de X. Concorda que se a reta for muito inclinada, Y vai variar bastante para uma variação pequena de X? E o oposto acontece se é uma reta pouco inclinada. O Y vai variar bem pouquinho para uma determinada variação de X. Então, eu escrevi aqui como que a gente representa isso graficamente, matematicamente, né? Como que a gente escreve aqui o coeficiente angular. O A, que é o coeficiente angular, vai ser a variação em Y dividido pela variação em X. Então, se a gente compara uma com a outra, é bem parecido, né? Ó, o S aqui, ele tá tomando aqui o lugar do Y, e o T, ele tá tomando o lugar do X. Por isso que nos diagramas horários que a gente vai ver de movimento uniforme, a gente vai ter no eixo Y a posição S, em metros, geralmente, né, no sistema internacional, e no eixo X a gente vai ter o T. Aqui vai ser a nossa reta, que é a reta do correspondente à equação horária. O nosso coeficiente linear, que é onde intercepta o eixo Y, vai ser a posição inicial, né? Porque, assim, o coeficiente linear é sempre o termo que tá sozinho, né? É sempre o termo que não tá multiplicando por ninguém. Então, quem que é o termo aqui na equação horária, S igual a SO mais VT, que não tá multiplicando por ninguém? O S0. Então, sempre que a gente vê um gráfico de movimento uniforme, se a gente tem o valor da onde ele intercepta o eixo Y, pronto, a gente já tem aqui o valor da posição inicial. Posição inicial. E o que mais que a gente consegue obter de informação? O coeficiente angular, que é quem está multiplicando o que está no eixo X. O que está no eixo X? É o tempo. E quem multiplica o tempo na equação horária? A velocidade. Então, a inclinação do meu gráfico vai representar a velocidade. E olha como isso faz muito sentido. Aqui a gente tem o ΔS e aqui a gente tem o ΔT. E a velocidade não era justamente o ΔS sobre ΔT? Exato, percebe como que isso é equivalente aqui à definição de coeficiente angular que eu tinha falado? Então, acaba que tudo faz sentido, né? Olha que legal. Então, aqui a gente tem, é assim que a gente caracteriza, né, o gráfico do movimento uniforme. E aí, você percebe que eu desenhei dois gráficos aqui, né? Um com uma reta crescente e outro com a minha reta decrescente.
No caso da reta crescente, a gente vai ter uma velocidade, uma inclinação positiva. Então, nesse caso aqui, a velocidade é maior do que zero e a gente vai ter um movimento uniforme e progressivo. Lembra da última aula que velocidade maior que zero era movimento progressivo, tá certo? Porque a inclinação é positiva. Agora, nesse outro caso aqui, a inclinação é negativa, né? A reta tá decrescendo, então, inclinação negativa, velocidade menor do que zero. Vamos ver se vocês lembram da última aula. Movimento uniforme, mas agora não mais progressivo, agora retrógrado. Tá bom? Então é super importante a gente bater o olho, identificar que aquilo é um movimento uniforme e identificar se ele é progressivo ou retrógrado e também, né, pegar essas informaçõezinhas. Uma coisa que é muito importante, eu deixei aqui, ó, vou riscar aqui de marca-texto, é que isso não diz nada sobre o formato da trajetória, tá? Eu já vi questão de marca X levando aí a gente à confusão. A reta do gráfico, o gráfico formado pela equação horária do movimento uniforme, ele é uma reta, pela definição matemática da equação horária dele. Mas o formato da trajetória, a gente não conhece. Pode ser uma curva, pode ser um círculo, pode ser, sei lá, oval. A gente não sabe o formato da estrada, digamos, que o corpo tá percorrendo, tá bom? Isso aqui, essa reta, ela é sobre o gráfico, quando a gente coloca S em função de T, tá bom? E aí, aqui um outro gráfico que é um pouco mais simples, mas é importante a gente saber também, é o gráfico da velocidade em função do tempo. Lembra que a característica do movimento uniforme é ter velocidade constante. Então, velocidade constante. Então, o gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta, porque à medida que o tempo passa, a velocidade não muda. Aqui, a gente vê que a velocidade ela é constante e positiva. Então, aqui a gente também vai ter um movimento uniforme e progressivo. Deixa eu colocar aqui, movimento uniforme e progressivo. Nesse outro gráfico daqui, a gente vê que a velocidade é constante e negativa. Então, a gente vai ter um movimento uniforme e retrógrado, tá? Então, vou colocar aqui, movimento uniforme retrógrado. E aí, eu trouxe um exemplo aqui. Olha só. Então, bate o olho aqui no gráfico, vê que é uma reta, então a gente já identifica que é um movimento uniforme, né? Ó, aqui, S em função de T. E aí agora, ele dá aqui algumas informações numéricas, vamos primeiro olhar aqui que ele tá perguntando. Qual que é a posição inicial? Bom, lembra que eu tinha mostrado aqui que a posição inicial, ela é dada pelo ponto aqui, pelo coeficiente linear, que é onde a reta intercepta o eixo Y. Onde que a reta está interceptando o eixo Y? Então, onde que a reta cruza aqui o eixo do S? Aqui no 10, né? Então, a posição inicial vai ser S0 igual a 10 metros. Lembra? S0 determina a posição inicial. Ele pergunta agora, qual a velocidade escalar? Bom, lembra que a velocidade, ela é equivalente ao coeficiente angular do nosso gráfico, né? A inclinação do nosso gráfico. Então, vamos calcular aqui a inclinação dessa reta. Como que a gente faz isso? Delta IS, né, que é o delta Y, vou colocar aqui entre parênteses, delta Y, sobre delta T, que na verdade é o delta X. Então, a minha velocidade escalar, ela vai ser delta S sobre delta T, e agora vamos aprender a ler esses valores do gráfico. Quanto que vale o meu delta S? É o 30 menos o 10, né, é o valor desse comprimento aqui. Então, 30 menos 10 dividido pelo delta T, né? 0 aqui é 0, 10 menos 0, né? 10 menos 0 dá 10. Então, aqui vai ficar 20 sobre 10, 2 metros por segundo de velocidade escalar. Classifique o movimento e escreva a equação horária. Bom, a gente vê que a inclinação ela é positiva, porque a reta ela tá subindo, é uma reta crescente. Então, se a gente tem que a velocidade ela é maior do que zero, a gente tem um movimento uniforme progressivo, tá? Vou escrever aqui só progressivo. E agora, para a equação horária, ela sempre vai ter o formatinho S é igual a SO mais VT.
Aqui, então, a gente escreve que S é igual a SO, que vale 10, mais VT. O V, a gente calculou que é 2, lembrando, é 2 positivo, tá? Se fosse negativo, eu ia colocar menos 2, mas nesse caso é positivo, vezes o tempo. E essa daqui já é a nossa resposta. Nossa, mas tem o S, tem o T, não era para eles terem um valor? Não, ele não tá pedindo um valor de posição, ele não tá pedindo um valor de tempo, ele tá pedindo a equação horária. E a equação horária é justamente isso, é colocar a posição em função do tempo, tá bom? Posição final em função do tempo. Então, a resposta é assim mesmo. E aí ele pergunta qual a posição em t igual a 5. A gente pega a nossa equação horária e substitui aqui agora t igual a 5. Agora sim, a gente vai ter um valor numérico. Então, S é igual a 10 mais 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10, somado com outro 10. A gente encontra que a posição final, quando o tempo é igual a 5, é de 20 metros. Tá certo? Bom, pessoal, agora, um próximo assunto aqui que é legal a gente ver nessa parte de gráfico é o cálculo do deslocamento escalar a partir do gráfico da velocidade. Então, lembra que eu falei que um dos gráficos que geralmente aparece é a velocidade em função do tempo, certo? E aí, no caso do movimento uniforme, vai ser uma reta constante, porque a velocidade no movimento uniforme não muda. Aí aqui é um outro conceito de matemática que a gente tem que lembrar, que sempre que a gente calcula a área de baixo de um gráfico, é como se a gente estivesse multiplicando as grandezas que estão no eixo Y e estão no eixo X. Então, por exemplo, pega aqui essa velocidade constante e eu tenho 2 instantes de tempo aqui, T1 e T2. Se eu pegar a área do gráfico debaixo dessa região, então aqui tá pintadinho de azul, isso vai ser equivalente a eu pegar esse valor de velocidade e multiplicar por esse comprimentozinho aqui, né? Que é T2 menos T1, concorda? Né? Que aqui é esse comprimentozinho aqui que eu pintei de roxo é T2 menos T1, e a área desse quadrado, desse retângulo, vai ser V vezes T2 menos T1. Isso daqui é V, diferença entre tempos a gente chama de ΔT, e V vezes ΔT nada mais é do que o deslocamento, a variação de posição, né? Isso aqui é a própria equaçãozinha da velocidade, tá? ΔS sobre ΔT, tá? Eu tirei daí. Então, quando a gente multiplica esses dois valores, a gente consegue encontrar o deslocamento escalar. Aqui eu trouxe um exemplo só pra gente ver numérico, mas qual que é o deslocamento escalar desse corpo que tá com uma velocidade constante de 20 metros por segundo entre os instantes 1 e 4? Vai ser equivalente a calcular o valor dessa área, né? Então, ΔS vai ser 20, que é o valor da minha altura, do meu retângulo, digamos, vezes a área da base, né? Vezes o comprimento da base, que seria 4 menos 1. 4 menos 1, aqui dá 3, vezes o 20, dá 60 metros. Então, ΔS igual a 60 metros. Bom, pessoal, por fim, eu vou trazer de maneira bem introdutória aqui o conceito de velocidade relativa. Esse é um conceito que vai aparecer mais pra frente, quando a gente estiver vendo cinemática vetorial, mas eu quis trazer ele aqui de maneira bem inicial para movimento uniforme, porque tem alguns exercícios que falam sobre isso. Então, na verdade, eu vou passar só um macetezinho e mais pra frente a gente vê isso com mais detalhes, tá bom? O que é a velocidade relativa? A velocidade relativa é a velocidade de um corpo em relação ao outro, mesmo quando ele também está em movimento. É o que acontece quando a gente está na estrada, por exemplo. A gente está andando com o nosso carro e os outros carros estão se movimentando com velocidade geralmente diferente da nossa. E aí a velocidade que a gente enxerga os outros carros, a gente meio que tem que desconsiderar, ou considerar, né, dependendo aí do sentido, a nossa própria velocidade, tá bom? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, aqui, ó, a bolinha preta aqui se movimentando a 90 km por hora e a bolinha roxa se movimentando a 60 km por hora. Qual que é a velocidade que a bolinha preta enxerga a bolinha roxa? É esse tipo de pergunta, entendeu? É isso que a gente vai estudar aqui. Bom, lembrando, aqui para movimento uniforme, para cinemática escalar, a gente vai considerar apenas o valor em módulo das velocidades. Então, a gente não vai considerar sinal delas, por isso que na formulazinha do meu macete, eu trouxe o módulozinho. Então, é só o valor absoluto, tá certo? E aí, eu dividi em dois casos. Para os corpos que estão no mesmo sentido, a velocidade relativa vai ser dada por uma subtração, que é a velocidade maior menos a velocidade menor, tá? Para esse primeiro caso aqui, olha só,
a gente tem o corpo A com 90 km por hora, ou seja, ele tem a velocidade maior, e o corpo B a 60 km por hora, os dois no mesmo sentido. Então, a velocidade relativa entre eles vai ser a velocidade maior, que é 90, menos a velocidade menor, que é 60. Aqui, colocando os valores absolutos, né? Então, a velocidade relativa entre eles vai ser de 30 km por hora. Agora, nesse segundo caso aqui, em que a gente tem a bolinha A com 60 km por hora e a bolinha B com 90 km por hora. Aqui, quem tem a velocidade maior vai ser o B, e o A vai ter a velocidade menor. Então, a velocidade relativa entre eles vai ser a velocidade maior, que é 90 km por hora. Escrever só 90, né? 90 menos o 60. Então, aqui a velocidade relativa entre eles também é de 30 km por hora. Trazendo aqui uma interpretação um pouco mais, né? Talvez fique mais fácil para entender. O que isso significa? Por exemplo, aqui nesse caso, o A está a 90 km por hora, o B está a 60 km por hora. Isso é como se o A tivesse parado, né, no ponto de vista do A. É como se o A tivesse parado e o B tivesse se aproximando dele a 30 km por hora, já que o B está com uma velocidade menor. Agora, nesse segundo caso aqui, o A a 60 km por hora e o B a 90 km por hora, no referencial do A, então, como se o A tivesse parado, é como se o B tivesse se afastando dele a 30 km por hora, porque o B está com uma velocidade maior. Deu para entender? Eu sei que pode ser um pouco confuso, mas se ficar confuso, é só aplicar esse macetezinho da diferença entre as velocidades, que sempre dá certo para esse caso aqui, tá bom? E aí, aqui agora, quando os corpos estão no sentido oposto, a velocidade relativa entre eles vai ser a velocidade de um mais a velocidade do outro. Sempre soma, tá? Então, nesse caso, a velocidade relativa vai ser 90 mais 60. Velocidade relativa é de 150 km por hora. Nesse caso, né, vamos de novo aquela historiazinha. Se o A tivesse parado, é como se ele enxergasse a bolinha roxa a 150 km por hora, né? Imagina aí uma batida, né? Dois carros que estavam ali em sentidos opostos e bate um no outro. Como os dois corpos estão em movimento em sentidos opostos, a velocidade relativa é a soma das duas velocidades. Por isso que o estrago é tão grande quando um carro bate vindo um na frente do outro, porque a gente soma as velocidades, tá? Nesse caso aqui, a gente vê que a bolinha roxa, né, ela tá no sentido contrário da trajetória, tá vendo? Ó, a trajetória tá orientada para a direita, a bolinha tá orientada para a esquerda. Nesse caso, a velocidade seria negativa e isso indicaria que ele tá contrário à trajetória. Mas, de novo, para esse macetezinho aqui, eu tô trazendo só os valores absolutos, só os valores em módulo, por isso que eu coloquei o mais 60 aqui, né, o valor em módulo da velocidade do corpo B, tá bom? Então, cuidado aí para não confundir sinal. Sentido oposto sempre soma os valores já positivos, tá bom? É isso, pessoal. A gente termina aqui essa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.